Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rafael Novaes, sou fundador da RNP e estou aqui a convite do Núcleo Catarinense de Decoração para falar um pouquinho sobre gestão de pessoas. Quando a gente fala de gestão de pessoas, é sempre muito importante a gente entender qual é o objetivo, né? Por que a gente fala de ser tão importante gerir pessoas? Uma coisa muito importante de pensar sobre a gestão de pessoas é entender que toda vez que você lida com o público, um ponto crucial é tratado nesse processo, que é a comunicação. Hoje, os maiores estudos, os principais conceitos que trazem sobre a qualidade da gestão de pessoas, ela está diretamente atrelada à forma com que a gente faz a gestão da nossa comunicação. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos pilares, o conceito, como que funciona hoje o processo de gestão de pessoas, para que você possa, a partir dos conceitos que você já conhece, mais o que a gente vai trazer aqui hoje, conseguir melhorar e aprimorar ainda mais o trabalho dentro da sua organização, dentro do seu negócio, com o seu time, para que eles juntos possam estar cada vez mais integrados e alinhados com a comunicação, cultura e principalmente com o propósito da sua marca, do seu negócio, para que eles possam expressar exatamente aquilo que você gostaria de expressar para o seu consumidor final. Dentro do processo da gestão de pessoas, a gente precisa entender que nós estamos lidando com uma série de expectativas. A expectativa do empresário, que tem a vontade do resultado, né, dentro do seu negócio. Nós temos a expectativa do colaborador, que está ali trabalhando por um resultado e ele realmente tem que estar alinhado com a expectativa do empresário. E uma coisa que a gente muitas vezes acaba não tendo é justamente mecanismos de poder trazer isso de uma forma mais coerente, tranquila para o dia a dia, para que realmente o colaborador consiga enxergar isso de uma maneira mais leve, isso se torne parte da rotina dele no dia a dia. E pensando nisso, hoje, dentro dos principais estudos sobre gestão de pessoas, nós destacamos 5 pilares que hoje norteiam a forma com que você pode melhorar a qualidade da gestão, né, ou a forma com que você gerencia o seu time, para que isso realmente possa ser o fator diferencial, não só para a melhoria do resultado da sua empresa, que é um dos principais objetivos, né? Afinal de contas, a gente tem um empreendimento, nós trabalhamos com o nosso negócio justamente para prover lucro e trazer realmente o êxito do trabalho, do ofício que nós produzimos. E junto com isso, né, a gente precisa realmente trazer o engajamento do time para que eles também tragam esse mesmo olhar. Porque por mais que o olhar do empreendedor e do colaborador sejam distintos, é importante que eles estejam sempre olhando para a mesma direção. E o objetivo do processo de gestão é justamente conseguir conciliar os mecanismos através de estratégias, rotinas e ferramentas para que realmente você consiga colocar isso de uma maneira mais prática, dinâmica e funcional no seu dia a dia, para que o seu time realmente se torne um reflexo daquilo que você gostaria que o seu cliente tivesse de experiência. O primeiro pilar que nós trazemos dentro do processo de gestão de pessoas é a motivação. É muito importante entender qual é o motivo e alinhar o motivo pelo qual o seu colaborador hoje faz parte dessa organização junto contigo. Muitas vezes ele vem por uma necessidade, oportunidade de negócio. Só que é muito e é crucial nós, enquanto empresários e empreendedores, trazer ele dentro da cultura da empresa. Então, um dos primeiros motivos que a gente tem que trazer e construir dentro do olhar do colaborador é entender qual é o propósito da sua marca. Por que você faz o que você faz? Então, dentro desse sentido, você conseguir imprimir quais são os pilares. O que faz você se motivar a construir? Qual foi a origem do seu negócio? E quando você traz essa dinâmica, você consegue trazer essa abordagem para o seu time, você consegue mostrar para ele um pouco da sua visão. E isso é um grande desafio para muitas das empresas, porque hoje as empresas acabam por muitas vezes tendo cada colaborador apenas a execução do seu trabalho. E quando ele não consegue conciliar a visão que o empresário tem sobre o negócio, dificilmente ele vai conseguir comunicar com o mesmo olhar, com a mesma paixão e entregar o mesmo valor para o cliente e o consumidor final. Então esse realmente é de todos o primeiro pilar, porque realmente você traz o colaborador para enxergar como você gostaria que ele entregasse a experiência, seja no contato direto com o colaborador, com o consumidor final, ou até mesmo na troca do trabalho, do dia a dia, entre os colaboradores.
porque essa dinâmica realmente, para que ela tenha essa coerência, essa cadência, faz muito sentido e é muito importante que a gente consiga construir essa sinergia. E isso tudo vem a partir da motivação. E aí, dentro desse conceito da motivação, a gente traz alguns pilares muito importantes para que você tenha claro no seu negócio, e se você não tem, é a oportunidade de você revisitar e trazer isso para que o seu time comece a enxergar isso para você. O primeiro deles é o propósito da tua marca, o porquê de existir do teu negócio. Isso tem que estar realmente muito claro, né? Hoje tem algumas metodologias, até uma chinesa muito conceituada, que é o Ikigai, é o porquê você faz aquilo que você faz. Ele ajuda você realmente a entender o motivo que te gera o desejo de trazer esse resultado. E aí, a partir do momento que você traz o propósito e o primeiro pilar você consegue trazer dentro desse conceito para o teu time, você passa para o segundo, que é realmente você entender quais são os valores que hoje a tua marca imprime, o que hoje você quer que as pessoas sintam quando elas ouvem falar da tua marca. E aí a gente começa a fazer a construção da cultura do time, porque a cultura nada mais é do que a junção de todos os valores pertinentes dentro do teu negócio. Ele começa no seu propósito, vem através dos valores, os pilares que hoje sustentam a sua forma de gestão, a forma com que você leva isso para o teu time, e depois ele termina na forma de comunicação, como você vai comunicar isso, tanto no seu público interno, que é o teu time, dentro do trabalho interno com os colaboradores, quanto no processo externo com o consumidor final. O segundo pilar, muito importante, e acredito que aqui é o fio condutor para tudo que você vai fazer hoje dentro da tua organização, se chama comunicação. Vale lembrar que tão importante quanto o que você quer é como você comunica e verbaliza a forma do que você quer. E isso a gente fala muito desde o processo das estratégias de vendas, né, quando você está falando com o teu consumidor, o teu cliente, mas principalmente isso precisa começar já dentro de casa, junto com o teu time. A comunicação, ela exige muito de alinhar algumas características. Primeiro deles, ter padrão dentro do processo como você faz a comunicação interna na tua empresa. Um dos maiores desafios, e hoje a gente vive nesse momento de tecnologia, um vilão que ao mesmo tempo facilita, mas ele também acaba atrapalhando um pouco a dinâmica das empresas, que é o próprio WhatsApp. O uso das ferramentas de mensagem instantânea, ela acaba dispersando. Ela traz a agilidade em tempo real de você trazer a comunicação para o setor responsável, mas ao mesmo tempo você acaba não tendo registro ou a cadência da qualidade com que essa comunicação chega, e isso acaba gerando um resultado final muitas vezes um pouco confuso ou não dá a oportunidade que o teu time entregue uma experiência de qualidade no final. Então, o primeiro pilar hoje dentro do processo da comunicação chama-se canais. É importante você validar quais são os canais hoje que você utiliza para comunicação interna com o teu grupo. E aqui a gente tem que entender, esse canal ele pode ser tanto um canal de ferramenta, como também pode ser parte das rotinas de alinhamento com o teu time. Então hoje muitas empresas trabalham com plataformas internas, corporativas, para poder fazer essa comunicação. Outros ainda têm a utilização do WhatsApp, mas com uma forma, criando parâmetros e padrões hoje dentro do processo da comunicação interna, porque isso ajuda a você ter, principalmente, um dos principais fatores é uma forma de rastreabilidade sobre a comunicação, porque muitas vezes as comunicações são alinhadas às vezes na conversa e dificilmente você consegue ter o resgate de uma maneira fácil, dinâmica. Então o objetivo realmente é esse, você conseguir trazer clareza, qualidade e acessibilidade, fácil acesso para que você possa constantemente está consultando as informações, os acordos que são estabelecidos com o seu time. Ainda dentro da comunicação, além dos canais, a gente precisa entender qual é a frequência com que você faz a comunicação interna com o teu time. Muitas vezes, dentro do trabalho de consultoria, a gente conversa com empresários que eles têm por hábito comunicar com o time quando surge a demanda. E muitas vezes isso acaba caindo num caminho perigoso em que toda vez que você vai chegar a falar com o teu time, eles dificilmente têm uma certa receptividade, porque geralmente ou você está demandando ou é para fazer uma correção. E se você não traz a periodicidade de fazer essa comunicação, você muitas vezes cria o vício de que eles interpretam que toda vez que você vai comunicar é para uma coisa negativa, é para você dar um feedback, fazer uma correção, então isso acaba criando um afastamento em vez de aproximar. E quando você traz o conceito e a cultura de periodicidade, ter reuniões semanais de feedback,
quinzenais de alinhamento e mensais, às vezes, de panorama geral da empresa, né? Apenas como ilustração, você consegue fazer de uma maneira bem objetiva, dinâmica, né? São ajustes muito rápidos, mas você consegue estar sempre aproximando o teu time, sempre corrigindo as necessidades, mas ao mesmo tempo, uma coisa muito importante toda vez que você vai fazer essas comunicações é você também estar trazendo o reconhecimento do que está sendo bem feito, o olhar do que está sendo bem assertivo dentro do processo do colaborador, e com isso você está conectando o engajamento, motivando ele dentro desse processo. E finalizando o processo da comunicação, a gente precisa relembrar algo que eu falei no começo do nosso bate-papo, que é o propósito. É muito importante, né, na construção da cultura organizacional, a gente ter por hábito reforçar periodicamente ou a cada comunicação, sempre que possível, os pilares e o propósito da marca, da empresa. Porque quando você traz esse olhar, você traz o seu pilar e você faz uma comunicação que de fato está alinhada com esse propósito, você consegue construir uma linha cronológica que faz muito mais sentido para o teu time. E por consequência, você acaba tendo uma adesão muito maior e muito mais acertada dentro das necessidades de ajustes, correções e do alinhamento que você precisa ter com o seu time. E aqui a gente sempre fala que no processo de construção de cultura, não é uma coisa que você vai falar uma vez por ano ou a cada vez por mês. Isso é um exercício diário. Assim como você toma banho todos os dias, falar sobre a cultura do seu negócio é um movimento diário. Ah, Rafael, mas por que você fala tanto de cultura se a gente está falando de gestão de pessoas? Porque isso está diretamente conectado. Se você não conseguir construir uma cultura adequada e alinhada com os teus propósitos, com aquilo que você acredita ser importante para o seu negócio, dificilmente você vai conseguir trazer o seu time para fazer aquilo que você quer do jeito que você gostaria. Então é essencial você estar alinhado sempre da comunicação com os pilares, com o propósito e sempre que possível estar externalizando os princípios que hoje norteiam a condução daquilo que você construiu lá no começo e que hoje é a forma de viver e de você trazer a entrega para o teu cliente final. O terceiro pilar, e aqui é um pilar que é complementar ao processo de comunicação, é o trabalho em equipe. O grande desafio de empresas que acabam tendo setores, são divididas em áreas ou que têm atividades complementares muitas vezes entre os seus colaboradores, eles acabam tendo um problema muito sério em que os erros, né, os desafios do dia a dia, os ajustes da necessidade do trabalho acabam ficando um processo de empurrometria, em que um colaborador tenta empurrar para o outro os problemas do dia a dia. E aqui dentro do processo do trabalho em equipe, existem alguns cuidados que é importante você levar para que você traga a clareza para o seu time e você consiga trazer uma sinergia entre todos os colaboradores que fazem parte da tua organização. E aí o primeiro deles é realmente você pensar em como construir uma comunicação integrada, né, dentro do trabalho com os teus colaboradores, para que eles realmente possam ter essa aproximação. E a primeira forma é você criar uma periodicidade, além das reuniões que a gente já falou anteriormente, de alinhamento, da qual você enquanto líder vai fazer o alinhamento com os teus colaboradores, é importante que você crie momentos de troca entre os setores, para que eles possam realmente externalizar quais são os desafios, dores e os problemas que cada setor está enfrentando. Porque muitas vezes cada setor tem a visão de apenas uma parte da operação. E a partir do momento que você provoca e estimula essa troca e esse compartilhamento das dores, dos cenários e às vezes das necessidades de cada uma das áreas, você consegue trazer um alinhamento da comunicação e muitas vezes uma compreensão maior do todo para o teu time realmente entender o porquê da importância de determinados prazos ou formatos da entrega, do que ele tem que fazer para que realmente ele possa facilitar a entrega do processo seguinte dentro da tua organização, para que a entrega final, que é o objetivo principal dentro de todo esse trabalho que é feito junto dentro da tua organização, ele seja entregue como uma experiência única, né, de alta qualidade, que realmente o teu cliente ele enxergue o valor percebido por cada uma das partes envolvidas na operação, mas realmente ele veja o cuidado e a qualidade de uma forma geral. E aqui vale lembrar uma coisa muito importante. Cada vez mais hoje as organizações estão falando de uma gestão horizontal. O que seria isso? É uma gestão com menos hierarquia e um processo em que cada vez mais a gente vai dando uma autonomia para o colaborador dentro da organização. Ah, Rafael, mas eu tenho uma organização que eu tenho já um processo todo desenhado em que eu tenho uma estrutura.
montada. Não estou aqui falando para que você tenha que desmanchar ou desfazer esse processo, mas o objetivo é que você faça com que o processo de comunicação entre estes setores seja cada vez mais linear. Porque o grande desafio que hoje as organizações muitas vezes enfrentam é que algumas dores, elas dificilmente passam algumas etapas de hierarquia. E a partir do momento que a gente cria esse processo de empoderamento de cada um dos colaboradores dentro da tua organização, para que eles realmente consigam construir esse processo, você começa a dar cada vez mais responsabilidade, porque você mostra para ele que você acredita no trabalho dele, né, que já é parte do trabalho que já foi estabelecido lá no começo, mas principalmente você traz o senso de responsabilidade para essa execução e ele começa a ter cada vez mais cuidado e qualidade dentro desse processo, uma vez que ele entende a competência e a responsabilidade do papel dele no resultado de todas as outras áreas que permeiam a ação que ele executa. Então, quando você começa a trazer esse empoderamento de uma maneira organizada e estruturada, você faz com que o teu time cada vez mais se sinta parte do sucesso. E aqui é o grande desafio e um dos maiores diferenciais das organizações que conseguem fazer uma retenção ou até mesmo engajar o seu time para que eles queiram ter prazer e valor em estar dentro da organização, é justamente ele se sentir parte de algo maior. E quando você empodera o seu time, você traz para ele essa característica e esse olhar de que realmente ele tem essa autonomia, mas ao mesmo tempo ele tem essa responsabilidade, ele entende que ele não está ali simplesmente sendo um executor, ele está realmente sendo parte da construção de algo muito maior. E quando você faz essa entrega, você consegue trazer esse sentimento dentro do teu time, você está começando a construir cada vez mais o processo, você aí começa a fortalecer a cultura organizacional e dar os valores que realmente vão fortalecer, criar um engajamento e criar uma coisa que é o espírito de equipe, que hoje é um dos maiores desafios dentro das organizações. Porque muitas vezes a gente tem conflitos entre os setores por N fatores e até pela própria execução do trabalho que faz parte. Mas a gente conseguindo construir isso, a gente vai entregando de uma maneira cada vez melhor essa sinergia e eles vão entendendo que ninguém tá lutando contra ninguém está trabalhando contra ninguém, todos são parte de algo muito maior. E aí quando você constrói isso, você tem aí uma alavancagem muito grande, que aí você tem realmente esse alinhamento e uma celeridade dentro dos processos. O quarto pilar que a gente traz dentro do processo de gestão de pessoas é a gestão por competências. E aqui hoje, cada vez mais, acredito que você já deve ter cansado de ouvir, né, as expressões hard skill, soft skill, que nada mais é do que as características que hoje a gente vai trazendo dentro do conhecimento do colaborador para a execução do trabalho. E aqui é importante a gente trazer um pouco desse conceito porque isso faz total diferença. É muito importante, muitas vezes, a gente olhar dentro do cenário em que a gente encontra, às vezes, um colaborador que ele tem todas as formações ideais para a execução daquele trabalho. Só que muitas vezes ele não tem o perfil. E cada vez mais hoje a gente fala muito de experiência. E quando a gente fala de experiência, a gente fala de conexão. E isso está diretamente conectado. E quando a gente tem que trazer esse processo de conexão, é muito importante que a gente comece a tomar o cuidado. E aí dentro do que hoje você já tem na tua organização, com o time que você já tem, né, e até mesmo na formação de novos, toda vez que você vai fazer a contratação de um novo colaborador, isso cada vez mais está se tornando um diferencial. Porque é muito mais fácil você capacitar, treinar e desenvolver uma pessoa alinhada com o perfil dentro das características que você precisa de personalidade para a execução daquela tarefa, mas sem o conhecimento próprio, do que propriamente buscar alguém que tenha o conhecimento, mas ele é totalmente fora do perfil que você busca. Porque dificilmente você vai conseguir mudar o perfil de alguém, porque o perfil está diretamente conectado com as características pessoais dela. E as pessoas, a gente não consegue mudar as pessoas. Então a gente precisa entender que nós precisamos mudar a forma com que nós olhamos para o nosso time. Porque uma vez que a gente começa a olhar para o nosso time, realmente colocando na balança com um peso que realmente precisa ser posto, cada vez mais isso, os novos estudos e as pesquisas vêm trazendo a importância de você olhar as características comportamentais, o perfil desse colaborador, ele tem sido uma balança cada vez mais forte e maior dentro da tomada de decisão, não só para uma promoção, como também para a efetivação de algumas para a execução de algumas atividades. Então é realmente muito importante a gente começar a entender isso com um olhar mais crítico, ter mais
cuidado sobre como a gente olha para o nosso time. Porque muitas vezes a gente tem, e aqui provavelmente temos empresas com colaboradores de 1 ano, mas temos empresas com colaboradores de 10, 20 anos. E aí a gente tem que entender que existem 2 cenários. Existe o cenário do novo colaborador e existe o cenário dos colaboradores que já fazem parte da empresa. E aí é onde a gente retoma o papel do cuidado, do olhar, da comunicação, de como trazer essas mudanças. Porque todo processo de empresa, e cada vez mais hoje dentro das organizações, a gente vê com todo esse advento das inovações tecnológicas e principalmente esse momento que nós estamos vivendo pós-pandemia, ele trouxe uma aceleração de inovação para as empresas tão grande que muitas pessoas hoje estão tendo dificuldades de acompanhar. E aqui em todas as áreas e em todos os setores. E aqui vale uma atenção que a gente precisa realmente tomar cuidado de entender como que a gente pode aliar essas competências com esse novo cenário que nós estamos vivendo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá no final do nosso bate-papo, mas acho que é um ponto para vocês já terem na linha de raciocínio de vocês, porque isso é cada vez mais presente, não é uma moda, né, que é passageira, é uma tendência que está vindo para ficar e que cada vez mais vai ser relevante dentro do processo das organizações. Mas aí você deve estar se perguntando, Rafael, beleza, legal, interessante olhar a questão da competência e das características do perfil, mas como que eu faço para eu poder alinhar isso com o time que eu já tenho? Bom, cada vez mais eu venho trazendo os conceitos de responsograma, que nada mais é do que uma ferramenta hoje que a gente utiliza para você aliar todas as atividades e atribuições com o perfil comportamental e as rotinas e os alinhamentos que hoje você busca dentro do propósito da organização. Então, por meio dessa ferramenta, você consegue construir, né, o acordo que a gente comentou anteriormente, que é justamente fazer essa revisão periódica. Afinal de contas, a cada ano a nossa empresa costuma sempre estar em transformação. Então, a empresa que você tem no começo desse ano, certamente ela não vai ser a mesma empresa do final do ano. E os processos e as atividades que o teu colaborador começou executando no começo do ano também não vão ser as mesmas do final. E para você fazer isso se tornar algo cada vez mais alinhado dentro da cultura e da organização do teu time, é extremamente importante que você faça a revisão dos responsogramas, ou seja, das atividades, das atribuições que o teu colaborador executa hoje, para que você realmente consiga entender hoje a jornada operacional e a jornada que a tua entrega faz dentro da tua empresa, para que você veja, primeiro, quais são os gargalos que hoje não estão sendo cumpridos, quais são as oportunidades que você pode estar aproveitando do teu colaborador, e aí com isso você começa a entender como que eu posso trazer as melhores características, as melhores qualidades do meu colaborador para a execução das atividades que ele já faz. E aí quando você começa a ter esse olhar dentro da tua dinâmica, do teu dia a dia, você realmente consegue trazer isso para o teu dia a dia de uma maneira mais leve. E aí você alinha, através dessa ferramenta, não só as expectativas que você enquanto empresário tem sobre o teu negócio, como também você alinha com o teu colaborador quais são as competências, as atividades e o que você espera dele. E aqui a gente retoma muito o papel da comunicação dentro desse processo. E vale lembrar que tudo isso não pode ser um processo unilateral, não é uma decisão que muitas vezes a gente, enquanto empresário, apenas toma. É sempre muito importante você sentar e fazer trocas com o teu time para ter essa escuta. É uma troca, é um processo construído em conjunto, onde na revisão dessa ferramenta, né, na revisão das atividades que o teu time hoje está executando, você tem a oportunidade de entender muitas vezes demandas que você tinha alinhado com ele que hoje não estão sendo implementadas e que, em vez de tentar forçar para implementar, entender o motivo delas às vezes vai te trazer portas ou luz para outras questões que muitas vezes a gente não enxerga. Então é sempre muito importante que essa revisão e essa validação ela seja feita periodicamente. Para finalizar o quarto pilar dentro do processo de gestão de pessoas, a gente fala sobre metas, né? Acredito que aqui dentro desse alinhamento é um dos principais papéis, mas provavelmente você deve estar se perguntando, tá, mas além do time comercial, os outros eu não tenho meta. Não tem problema. Entender a meta, ela vai muito além do que simplesmente um resultado financeiro. É fundamental para o teu time comercial, porque você precisa entregar para ele o horizonte que eles têm que estar buscando, qual é o olhar, e aqui realmente a gente traz um cuidado muito sério para vocês, que é entender realmente hoje qual é o pilar, qual é o número que hoje eles precisam perseguir. Como que você traz para eles a clareza do que eles têm que executar? E aqui quando a gente fala de metas, né, que eu gosto muito de trazer um conceito de
a atividades geradoras de renda, né? A gente precisa entender que muitas vezes a gente dá a ferramenta, dá um número para o colaborador, mas às vezes a gente não dá as ferramentas. E que, lógico, a gente tem dentro do processo empresas que hoje o processo está muito claro. Mas é importante a gente revisitar, principalmente por todo esse momento que a gente vem falando de inovação, como que está sendo o novo comportamento desse processo comercial? Afinal de contas, o processo de venda é uma troca de sentimentos. E a gente precisa entender como que eu consigo conectar o sentimento que essa pessoa, o consumidor final hoje, traz para vocês como dor e como que você consegue nutrir essa dor com uma solução que realmente vai acolher, trazer o resultado, preencher essa necessidade que hoje ele demanda. Então a gente precisa entender muito de como que eu posso construir isso. E mais do que isso, né? A gente fala, o grande desafio de toda empresa, na verdade, é como adquirir novos clientes, como ter mais clientes. E aí, partindo desse princípio, a gente fala das atividades geradoras de renda, que são mecanismos e estratégias que você pode proporcionar e que vão ajudar você a ter outras ferramentas para você realmente conseguir ter a construção do resultado que você almeja, do alcance dos números que você projeta dentro da tua organização. Ok, a gente já falou do processo comercial, né, para as empresas, né, para o time comercial, e pensando no restante da organização, pessoas que às vezes são do administrativo, são demandas operacionais, como que a gente alinha a meta? Alinhar a meta, a gente fala muito que está voltado com o que a gente falou há pouco do responsograma, que é alinhar quais são as entregas que ele tem que ter, quais são os números que ele precisa entregar sobre o que ele executa. Muitas vezes as empresas acabam entrando no processo, num ciclo que é pela rotina do dia a dia, e eles não param para medir os números. E aqui vale um ponto muito importante, que é você entender os números dos teus colaboradores. Qual é a capacidade de produção, quais são o volume de atividades que ele executa, para que você entenda se existe a oportunidade de estar trazendo novas estratégias, novas demandas para ele, ou ainda entendendo às vezes se algum setor por vezes pode estar sobrecarregado e às vezes a gente não está enxergando e a gente conseguir estar realocando algumas atividades ou até mesmo expandindo o time para que realmente a gente consiga entregar o resultado que ele tanto busca. E aqui a gente chega no quinto e último pilar do processo de gestão de pessoas, que é o processo de treinamento. De nada adianta tudo isso que a gente falou, né? A gente falar sobre gestão, a gente falar sobre cultura, falar sobre metas, processos, alinhamento de comunicação, se a gente não fala do papel principal, que é o ajuste. De nada adianta a gente trazer todos esses elementos, todas essas ferramentas, estruturas para a organização, se hoje a gente não consegue trazer o mais importante, que é a revisão, o alinhamento. Porque muitas vezes, no meio do dia a dia, a gente se pega na execução e é natural que se a gente não faça um acompanhamento periódico, a gente acaba se afastando dentro daquilo que a gente quer para aquilo que é mais confortável, às vezes daquilo que está sendo feito de uma maneira mais rápida. E aí é onde a gente resgata esses princípios. E aqui tem algumas ferramentas que eu acredito ser muito importante para a gente falar sobre o processo de treinamentos, que o primeiro deles, antes da gente falar sobre quais treinamentos executar, é a gente fazer a revisão do plano de desenvolvimento do individual, que é o PDI que a gente usa nas empresas, que é hoje a ferramenta pela qual a gente hoje reúne todo o conhecimento, o entendimento e as necessidades que o colaborador tem, a gente coloca na mesa para sentar e avaliar, discutir em conjunto com o colaborador para que a gente consiga realmente enxergar o ponto de vista das duas partes, tanto o empresário quanto o colaborador, para que a gente veja a qualidade da execução do trabalho que está sendo feito, os gargalos que estão acontecendo, quais são as soluções que estão sendo trazidas e muitas vezes nesses alinhamentos a gente consegue realmente reestruturar e dar um novo fôlego para o processo, principalmente para a demanda que o colaborador está executando. Muitas vezes através de alinhamentos com o PDI que a gente às vezes escapa de uma demissão, a gente consegue trazer o colaborador que a gente sentia que ele estava se desconectando, porque muitas vezes a gente não consegue ter clareza no dia a dia do quais são os motivos ou os fatores que motivam ou desmotivam o nosso time. E através de ferramentas como o próprio PDI a gente consegue trazer de uma maneira muito mais leve, profissional e dentro de um ambiente seguro, né? E aqui vale ressaltar a importância de que é um ambiente de troca, então é um momento que existe a troca de uma maneira leve, onde você vai trazer os pontos fortes e os pontos a melhorar do colaborador e da mesma forma a gente abre o espaço para que a gente escute o colaborador, para ouvir quais são as dores
as necessidades e muitas vezes sugestões, porque como ele que é o executor que está na ponta, a gente consegue estar trazendo isso de uma maneira mais, às vezes ele consegue trazer um olhar de execução que é muito mais simples e às vezes, e muitas das vezes, muito mais funcional do que aquilo que às vezes a gente está executando. E aí vem o nosso olhar justamente enquanto gestor e líder para que a gente consiga trazer esse acolhimento, trazer essa característica e conseguir conduzir isso de uma maneira mais leve. Outra ferramenta muito importante para a gente entender, né, hoje o resultado e o engajamento da empresa, que está diretamente conectado com a cultura da organização, é realmente a análise ambiental. O que ela consiste nada mais do que periodicamente a gente fazer análise de clima, onde a gente entenda como é que está a integração entre o time, o cenário, a estrutura, né, todo o contexto no qual o colaborador está inserido, que é externo à execução das suas rotinas, mas que muitas vezes está diretamente conectado com a comunicação, com o reconhecimento, com a forma da integração entre o time, e a gente consegue realmente utilizar esse momento para ter trocas, feedbacks que vão nos dar ferramentas e munições para que você possa realmente trazer um novo olhar e estar sempre atualizando e mantendo o engajamento e a motivação do teu time sempre elevada. E finalizando esse pilar, né, o último tópico que eu gostaria de trazer aqui é sobre a questão dos treinamentos, né? Uma vez que a gente faz a análise tanto do ambiente quanto a análise do perfil, o desenvolvimento do colaborador, com base nessas ferramentas você tem características e você tem munições para entender quais são os treinamentos necessários para você estar fazendo com a tua organização. Então, a partir disso, você tem todos os elementos necessários para que você consiga direcionar quais são as necessidades de formação, treinamentos, conteúdos que você poderia estar trazendo para que você traga o engajamento do seu time, você mantenha o alinhamento com o seu time e isso faça com que você realmente dê força, dê ferramentas e mais do que isso, traga para o seu time realmente um olhar de preocupação com o que eles trazem. Mostrar para eles que eles são ouvidos é um dos fatores que cada vez mais faz sentido, porque está diretamente conectado com o propósito. Porque pessoas com propósito, elas querem compartilhar a sua visão, elas querem compartilhar o seu sentimento. E quando você constrói um ambiente em que isso é um processo circular, você realmente cria esse processo de uma maneira em que existe uma motivação e um estímulo para isso e isso repercute em ações que vão estimular melhorias no cenário para que esse colaborador desempenhe melhor o seu trabalho, você realmente fortalece a cultura e você traz um engajamento cada vez maior para a tua organização. Bom, depois de passar por todos os pilares hoje que norteiam o processo de gestão de pessoas, é muito importante a gente entender qual é o resultado que isso acaba ajudando dentro da tua organização para vocês terem a utilização desses mecanismos, dessas metodologias para a melhoria do ambiente de negócios. O primeiro pilar, né, acredito que é o primeiro mais importante de todos, é realmente o aumento da sinergia dentro do teu time, onde você, uma vez que você consegue implementar esses pilares e aos poucos ir implementando cada uma dessas características dentro da tua organização, você consegue trazer um ambiente muito mais leve de trabalho e isso proporciona para o colaborador um engajamento, uma motivação muito maior. E o primeiro resultado que se percebe é eficiência dentro da tua organização. Então você começa a ter um time muito mais coeso, cada vez mais alinhado com o resultado. Ah, Rafael, mas não vai ter erro? Óbvio que vai, a gente sabe, somos todos humanos. Só que quando a gente tem uma organização com uma coesão, com um alinhamento maior, qual que é a vantagem disso? A capacidade de se adaptar, corrigir e aprimorar o processo é muito mais rápida. Então a tua curva de evolução e aprendizagem se torna muito menor. Então você consegue fazer isso num intervalo de tempo muito menor e isso diretamente traz um resultado financeiro na ponta, já na operação para você dentro da tua organização. Outro benefício que a gente identifica dentro dessa reestruturação e dentro dessas características que a gente trouxe é você proporcionar um ambiente de inovação, que seria nada mais do que um ambiente onde a gente tem a oportunidade de experimentar novas soluções, novos pontos de vista, novos olhares. Isso é um grande diferencial, porque quando você começa a implementar essas características e você cria um ambiente propício para isso, você realmente tem pessoas que elas não estão ali mais reclamando do seu trabalho ou lamentando dos problemas. Você tem um time engajado em pensar como ser melhor. E quando você traz esse sentimento é uma coisa que realmente ele é contagioso, porque você realmente proporciona um ambiente onde todo mundo é parte da solução e não somente parte da entrega. E quando a gente mostra esse olhar de ser parte da solução, isso traz para eles um senso de eu posso fazer mais.
Porque é aquilo que a gente traz, de conectar com o propósito. Porque você não está simplesmente conectando com a necessidade dele, né? Afinal de contas, todos os colaboradores, o princípio da contratação é a troca do tempo de serviço por dinheiro. Mas quando você conecta o teu propósito com o propósito dele, você realmente constrói a cultura de um caminho melhor, de construir algo maior, de ter uma entrega de valor e sentido para o teu cliente e dentro da execução junto com o teu time. Outra característica que eu gosto de salientar e que para mim aqui eu acho que é uma das mais relevantes dentro do processo é a redução da taxa de churn da empresa, ou seja, você tem cada vez menos desligamentos dentro da tua organização, porque quando você tem uma organização onde todos os pilares estão alinhados e você realmente tem um ambiente que estrutura e proporciona um lugar agradável e mais do que isso, você proporciona um segundo lar para esse time realmente onde ele está entre pessoas que por muitas vezes ele convive mais do que com a própria família, né? Você realmente traz esse olhar de que é um prazer de estar ali, é um prazer de fazer parte. E quando ele tem esse sentimento, o fator dinheiro ele é relevante, é muito importante, mas ele não é o diferencial, né? Óbvio que atrelado a isso existe também dentro do plano de desenvolvimento individual a revisão da questão de salariais para ver se realmente o colaborador ele está num desempenho que permite hoje você pensar numa promoção, numa revisão de reajuste salarial, mas isso não se torna mais o único fator, né? Hoje é muito comum empresários falarem comigo sobre que, Rafael, o meu colaborador, ele sai e vai para outro negócio por R$50 a mais. E quando alguém me traz isso, nitidamente eu entendo que algumas características estão fora do contexto. Provavelmente o valor que ele está pagando é o valor mínimo de mercado, a cultura da organização às vezes não está bem estabelecida, né? E aí a gente precisa entender que o que está faltando para a gente pensar que ele quer estar ali não só pelo valor que ele vai ganhar, mas pelo que aquilo proporciona de fato para ele. E aí quando você realmente encontra essa característica, você realmente consegue fazer essa conexão. E aí naturalmente você cria um ambiente onde hoje a gente tem várias chancelas, né? O próprio Great Place to Work, que é empresas que são chanceladas como ótimos lugares para trabalhar, que realmente tem essa chancela e esse reconhecimento por justamente criar esse ecossistema, um ambiente onde todo mundo tem prazer, faz com propósito, está ali por um sentido maior. Além disso, né, uma outra característica que a gente vê nitidamente quando a gente tem todos esses elementos alinhados é a questão da eficiência do time. Você tem aí uma qualidade de execução, a eficiência, a taxa de erros ou de necessidades de ajuste se torna cada vez menor. E aí quando a gente fala desse processo, nitidamente a gente está falando de um processo cada vez mais acelerado e isso por vezes te dá espaço para produzir mais, entregar mais, vender mais. Naturalmente, todos esses elementos acabam culminando em mais resultado para a tua organização. E uma coisa muito importante, aliada a esse processo de eficiência, está dentro do que nós falamos sobre a inovação, que é realmente pensar hoje dentro da forma com que você comunica, os canais, por onde você comunica hoje o teu processo. E a comunicação, a gente não se restringe apenas à comunicação, é a transferência de dados, ferramentas, as informações, como que isso chega, né, os documentos, o processo, como que ele transita entre as etapas. Quando a gente traz isso para análise dentro do processo e a gente consegue realmente estruturar melhorias, trazer formas de tornar esse processo mais automatizado, hoje com ferramentas como inteligência artificial, né, inteligência de dados, isso traz para você algo que é grandioso dentro do teu processo, que é a capacidade de enxergar gargalos que muitas vezes você não dá atenção. E aí um dos principais critérios de você ter canais bem estruturados é isso, você começa a ter clareza de quais são os pontos de necessidade de eficiência dentro do teu processo. Já chegando praticamente no final das características, né, os benefícios hoje de você ter uma gestão de pessoas bem estruturada é realmente a motivação, né, porque quando você tem esse reconhecimento e você traz para ele esse olhar de pertencimento, realmente você consegue conectar ele dentro da empresa porque realmente ele faz aquilo por um propósito maior. E junto com isso a gente fala justamente do ecossistema. Todos esses elementos como um contexto maior, ele cria realmente um ambiente muito mais agradável para trabalhar. Você consegue construir ali dentro um lugar com muito mais qualidade de vida, com mais prazer, satisfação, um ambiente onde eles tenham vontade de levantar todos os dias para poder estar lá. Quando você traz esse sentimento e você consegue construir isso, você realmente
está construindo um ambiente muito melhor de trabalho, que vai gerar uma série de benefícios diretos para você enquanto empresário, para o seu negócio, mas principalmente, por consequência, para os colaboradores, porque eles realmente vão estar num ambiente onde eles vão se sentir reconhecidos, valorizados e eles vão ter oportunidades de crescimento, porque eles vão ver toda essa dimensão dentro do processo de gestão. Bom, finalizando o nosso bate-papo de hoje aqui, eu gostaria de deixar algumas dicas para vocês pensarem, dentro da organização de vocês, como que vocês podem revisitar hoje o processo que vocês têm e dentro disso trazer hoje melhorias para que vocês possam tornar o ambiente de vocês mais eficiente, mais agradável, melhorar a cultura organizacional da empresa de vocês. E aqui o primeiro processo que eu convido vocês a fazer é: revisem a periodicidade dos alinhamentos com o seu time. Esse é o primeiro ponto. Se hoje você não tem por hábito fazer essa revisão com o time, junto com as demandas do dia a dia deles, primeira coisa que você precisa, antes de você sair e tomar qualquer decisão, crie o hábito da escuta. Entenda os motivos pelo qual o seu time está ou não entregando os resultados que você gostaria. Eles são a sua dor e ao mesmo tempo a sua maior fonte de solução. Porque eles vão te dizer o que não está funcionando, quais são as necessidades que a tua empresa está trazendo. Então, ali você vai ter realmente uma oportunidade de entender como você pode mudar, transformar o ambiente de negócios. Então, esse é o primeiro passo. A segunda característica, a segunda dica que eu trago para vocês é que tenham um hábito de trabalhar periodicamente cada uma das áreas da sua empresa. Seja semanalmente, ou quinzenalmente, faça um alinhamento rápido com o seu time para entender como está o andamento, o desempenho, os números da empresa, o resultado sobre a qualidade da entrega do teu processo, do teu produto ou do teu serviço, para que vocês consigam entender como que está a execução. Afinal de contas, a maioria das empresas trabalha com metas mensais, só que você geralmente rateia isso dentro de uma execução semanal. E aí você tem a oportunidade de acompanhar a entrega, se você vai conseguir executar ou não, e principalmente o que você pode utilizar para fazer esses ajustes para que você consiga cumprir esse resultado. Isso tanto do ponto de vista do setor comercial, mas principalmente pensando no setor operacional e nas outras áreas da tua empresa. Entender como você pode tornar o teu ambiente mais eficiente para que a sua entrega seja cada vez mais clara, seja cada vez mais alinhada e o teu time realmente esteja cada vez mais conectado. Terceira dica que eu trago para vocês é: se hoje a tua organização tem muitas reclamações, sinal de alerta para você. Eu acredito que é um momento de você parar e ouvir. Alguma coisa provavelmente não está funcionando em sinergia. E é aí onde você deve dedicar a sua maior atenção. Porque toda vez que a tua organização traz a reclamação de algo, é um ponto de alerta. Primeiro, para você entender que algo não está funcionando, mas mais importante do que isso, você precisa conter esse problema. Porque quando esse problema ganha força, isso é um dos maiores destruidores do processo da cultura organizacional das empresas. Porque um ambiente onde as reclamações são constantes, frequentes e elas demoram a ser sanadas, isso quebra o estímulo, baixa a expectativa e torna o teu time cada vez mais distante do olhar da cultura, porque a cultura ela tem que estar diretamente alinhada com uma entrega de dois lados, onde de um lado você demanda, exige os trabalhos dele, mas de outra contrapartida você senta junto com eles para você poder trazer essas melhorias. E aí com base nisso, você realmente trazer isso para a mesa, sentar, tentar entender e olhar a partir dali quais são as possíveis soluções, traçar um plano de ação e buscar um parâmetro, estabelecer um prazo para que aquelas implementações sejam colocadas e você consiga estar trazendo o resultado para o teu negócio. E aqui a última dica que a gente traz é sobre o cenário pós-pandemia. Afinal de contas, todas as empresas, independente de qual área sejam, elas tiveram um impacto, seja direto ou indireto, dentro das suas organizações, onde muitas delas tiveram que repensar a forma de fazer negócio. Muitos colaboradores foram para o trabalho remoto, outros ficaram no sistema híbrido e no meio disso muita coisa se perdeu, muita coisa teve que ser reinventada da noite para o dia e isso afetou diretamente a execução, o controle, a qualidade de execução. E aí dentro desse cenário eu trago para vocês aqui alguns olhares que eu acredito que são importantes para esse processo. O primeiro deles é a questão da flexibilidade de agenda, uma vez que a gente está falando de um momento onde nós tivemos o cenário híbrido ou home office, a gente teve dois lados.
De um lado, empresas que tiveram queda significativa de produtividade da sua organização, porque muitas vezes a operação ou a demanda ela necessita da integração e troca entre os times, e outras tiveram um aumento expressivo do resultado. Então é muito particular entender hoje se o teu cenário se enquadra em um, no outro ou às vezes nos dois, a entender de qual é o nível de demanda. E aqui é um ponto de reflexão para vocês, é pensar hoje, dentro das atribuições que o teu time tem, se o nível de necessidade de trocas com outros colaboradores. Se for uma tarefa de execução direta, onde ela simplesmente vai executar, muitas vezes é um colaborador que você pode estar trabalhando num processo mais home office, até mesmo de um híbrido de uma maneira mais leve. Já o colaborador que você sente que ele tem um poder de decisão ou um nível de envolvimento com outros atores dentro da tua operação, é muito importante você ter ele pelo menos mais tempo dentro da tua organização para que você realmente possa estar acompanhando de perto e permitindo que essa troca seja realmente mais ágil, seja a tempo real e você consiga fazer. Óbvio que existem ainda ferramentas que isso é possível no ambiente online, mas aqui cada vez mais tem sido algo trazido dentro das rodas de conversa no setor de gestão de pessoas, que o cenário ele está permeando muito no ambiente híbrido, onde você vai mesclar um pouco de cada, mas é importante realmente entender quais são os cenários em que cada um deles faz mais sentido. Junto com essa transformação do home office, a gente se sentiu forçado em acelerar quase uma década em meses, né? E a gente fala isso muito porque a gente teve o advento de pessoas de todas as gerações tendo que ir para o digital de alguma forma. O crescimento de uso de ferramentas digitais se tornou algo extremamente necessário no dia a dia das organizações. E depois que acabou o processo de pandemia, a gente viu que isso não morreu. Porque realmente, como a gente tinha falado, isso não é uma moda, isso é uma tendência. E a gente trouxe facilidades. E aí aqui a minha sugestão para vocês é: invistam tempo para analisar e estudar dentro dessas novas tecnologias, essas novas ferramentas, como que elas podem contribuir para a melhoria dos resultados da entrega do teu produto ou da tua solução para o teu consumidor final. E aí a gente tem visto hoje cada vez mais ferramentas de inteligência artificial e de inteligência de dados, Power BI, ferramentas que conglomeram um banco de dados riquíssimo para vocês poderem ter não só tomadas de decisões, um pensamento estratégico mais alinhado e com base nisso realmente você conseguir entregar para o seu time mais ferramentas para que eles possam trabalhar com mais eficiência, sem muitas vezes ter tanto esforço nas questões, às vezes, que poderiam ser mais simplificadas. A gente consegue ganhar dinamismo e isso traz mais tempo para o teu time poder produzir mais. Outra característica muito importante é o foco na experiência do consumidor. E aqui nesse caso a gente está falando do consumidor interno da tua empresa. É entender assim, como que você constrói um processo de experiência onde o teu colaborador ele tenha todas as ferramentas, subsídios e estruturas necessárias para que ele possa cumprir da melhor maneira possível o trabalho dele, em contrapartida ele fazer a melhor entrega possível. A gente falou muito dos acordos, de ser um processo de mão dupla. Então, dentro do processo, é a gente pensar como eu posso tornar o nosso colaborador interno como o nosso cliente, tratar ele no sentido de proporcionar para ele uma experiência tão boa, tão satisfatória, que a gente acaba tendo um engajamento maior, uma redução da taxa de renovação de carteira, de colaboradores, e isso faz com que ele tenha cada vez mais vontade de permanecer. A gente sabe que hoje, pela necessidade e pela velocidade com que o mercado de trabalho tem trabalhado, os tempos de permanência dos colaboradores nas empresas têm diminuído cada vez mais. Mas a gente fala muito dessa questão de trabalhar melhor a experiência, porque com essas ferramentas e todo esse alinhamento de estrutura, você economiza não só o tempo de evolução dele, a curva de aprendizagem dele dentro da organização, para que você possa ter um melhor aproveitamento da eficiência desse colaborador já num curto intervalo de tempo, mas junto a isso você consiga ter um aproveitamento por tempo integral em alta intensidade, com alta entrega, alta qualidade por um período mais extenso. Porque muitas vezes o grande motivo dos desligamentos ao longo do caminho são porque o colaborador vai se desgastando, ele vai ficando desmotivado, e aí com essas
estratégias de ajustes e alinhamentos, a gente consegue pelo menos ou manter ele num nível de engajamento maior por mais tempo, ou na não conversão desse ajuste, entendendo que realmente houve um desalinhamento, a gente tem uma tomada de decisão mais rápida, a gente interrompe mais cedo essa experiência que não está sendo satisfatória nem para o colaborador e nem para o empresário. E a gente consegue realmente dar oportunidade para que esse colaborador possa buscar uma oportunidade, uma outra experiência que realmente faça sentido para eles, e você realmente focar em buscar um colaborador mais alinhado com aquilo que realmente você precisa e que esteja disposto a conectar com o teu propósito, com o teu olhar dentro do ambiente que você construiu. E aqui no último tópico a gente fala sobre pessoas, gestão de pessoas. E quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente está falando de gestão de propósitos, gestão de focos de vida, de horizontes, e a gente precisa tomar um cuidado de entender como que eu posso alinhar a jornada dele com a nossa para que a gente consiga construir uma jornada conjunta, para que o propósito do nosso negócio e o propósito de vida desse colaborador eles estejam pelo menos alinhados ou aproximados. E aí é onde a gente fala, realmente, a ideia de você estar sempre conectado, tendo a oportunidade de proporcionar essa escuta, essa aproximação com o colaborador, vai trazer para você e para ele clareza de até que ponto faz sentido vocês continuarem essa parceria. Afinal de contas, ninguém é obrigado a contratar ninguém é obrigado a permanecer em nenhum lugar. É sempre uma troca, onde a gente cria um cenário, um ambiente agradável para que as pessoas trabalhem e a pessoa, ela busca, dentro da execução do trabalho dela, está buscando a realização pessoal, profissional dela, que também vai estar dando base para ela poder alcançar os sonhos, objetivos e metas pessoais dela. Eu acredito que a ideia desse bate-papo é trazer para vocês uma revisão, uma releitura dentro do processo de ferramentas, né, e da metodologia de gestão de pessoas, que a gente sabe que ela não é um processo linear, ela nem é uma receita de bolo em que a gente consegue utilizar o mesmo processo para todas as empresas, mas é importante, o meu objetivo aqui, minha prioridade foi trazer para vocês ferramentas, elementos e pontos de atenção para que vocês hoje, dentro do negócio de vocês, enxerguem o quanto o time de vocês está conectado com o que vocês acreditam, para que realmente a gestão de pessoas ela seja um dos pontos, um dos principais pilares da sua organização. Porque, afinal de contas, toda gestão de pessoas, a gente sabe que dentro desse processo, as pessoas que estão comprometidas com o seu time com o seu negócio é que vão levar você para alcançar os resultados e o cumprimento das metas, a expansão ou o crescimento do seu negócio. Então é importante você entender que você tem um grupo de parceiros do seu lado. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente está falando de gestão de parcerias, que são pessoas que estão ali juntos com você, para alcançar o resultado que você, junto com eles, estão traçando juntos para um horizonte cada vez melhor. Chegamos ao final do nosso curso, eu gostaria de te agradecer por participar, ficar até o final do nosso bate-papo. E para você que ficou até o final do bate-papo, eu gostaria de te dar um presente. Se você tem interesse em fazer uma análise da gestão do RH da sua empresa, eu vou pedir, você entra em contato com o pessoal do NCD, pede para o meu contato e você vai ter, de cortesia, 2 horas de encontro para a gente poder fazer uma análise da tua gestão de pessoas, entender hoje como está o seu cenário e aí em cima disso, caso faça sentido, a gente desenhar um processo aí e reestruturar melhorias para a gestão da sua empresa, ok? Um grande abraço e até a próxima!